semana chamada Semana Santa, Semana da Páscoa. Você já sabe o que é Páscoa? Quando foi instituída a Páscoa? Quem foi que instituiu a Páscoa? Como celebrar a Páscoa? A Páscoa e a tradição. Muita gente na sexta-feira não come carne. Tem uns que nem tomam banho na sexta-feira. Como é que a gente deve celebrar a Páscoa? Quando se fala sobre Páscoa, nos vem à memória muitas coisas, dentre elas, impossível a gente esquecer. É só ir ao mercado que a gente contempla seções e mais seções repletas de ovo de chocolate. Nossos filhos pequenos, eles vão às escolas e aprendem a respeito do coelho da Páscoa. Alguns deles até chegam em casa pintados de coelho, símbolo da Páscoa. Interessante é que, olhando as Escrituras Sagradas, a gente vê outras informações bem diferentes do que nos ensina a tradição. Olhando as Escrituras Sagradas, a gente vai perceber que a Páscoa é uma festa judaica. Ela faz parte de um conjunto de festas que foram instituídas para que os judeus celebrassem em determinadas ocasiões, em determinados dias, em memória, em lembrança de algo que aconteceu ou que estava pré-anunciando alguma coisa futura que iria acontecer. As festas judaicas, na sua maioria, elas apontavam para Jesus, o Filho de Deus. E a Páscoa não é diferente. Quando Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 2, no versículo 16 e 17, nós vamos ver com detalhes a respeito da Páscoa. Escuta com clareza o que aqui nos diz a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, sobre as festas judaicas, inclusive a Páscoa. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém, o corpo é de Cristo. Sexta-feira, chamada Santa. Será que para Deus existe algum dia hoje específico, separado, diferente de outro? Quando a gente estuda as Escrituras Sagradas, a gente aprende algumas coisas bem interessantes. Dentre elas, a gente pode citar. Quando Paulo fala aos Gálatas e à Igreja do Senhor Jesus, no capítulo 4, a partir do versículo 8, ele fala a respeito do valor transitório dos ritos judaicos. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos, fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos, guardais dias, meses, tempos e anos, receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Hoje, não há mais diferença entre dias e dias, embora alguns até possam fazer diferença. O Senhor nos ensina de uma maneira muito clara, quando Paulo escreve aos Romanos no capítulo 14, a partir do versículo 1, ele fala sobre alimento, ele fala sobre dias, e ele diz assim: acolhei ao que é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil, o fraco, come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus.
Nesse texto é muito claro Paulo nos ensinar e nos mostrar de uma maneira muito clara a respeito da alimentação, a respeito de dias. Com relação à Páscoa, a primeira Páscoa ela foi instituída por Deus na ocasião em que o povo hebreu estava escravo no Egito, e quando Deus ali decretava a 10ª praga, que seria a morte dos primogênitos, naquela ocasião Deus estipula, Deus determina que os judeus se reúnam com sua família e mate um cordeiro. E esse cordeiro teria que ser de 1 ano, sem defeito, teria que ser macho. Se porventura a família fosse pequena, deveria se reunir com outra família pequena, observando a quantidade de pessoas para comer aquela carne daquele animal. Observa com clareza como é muito claro a Páscoa instituída por Deus. Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 1 em diante. A instituição da Páscoa. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomar para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para um cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na vega das portas, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada. Observa aí o versículo 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e as frisuras, nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombo cingido, sandália nos pés e cajado nas mãos. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Você está vendo que a Páscoa do Senhor é para comer carne de cordeiro? E, pasmem, alguns afirmam que não come carne dia de sexta-feira. Come peixe. Se você não sabe, peixe também é carne. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 15, versículo 39, nem toda a carne é a mesma carne, porém uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra é a carne das aves e outra é a carne dos peixes. Portanto, peixe também é carne, por incrível que pareça. Mas o peixe não tem nenhuma associação com a Páscoa. E o ovo de chocolate e o coelho também não tem nenhuma associação com a Páscoa. A Páscoa instituída por Deus era para ser sacrificado um cordeiro. E esse sacrifício ele era transitório, ele teria durabilidade. Ele teria um tempo para ser executado esse sacrifício. Porque Deus estava mostrando de fato o que haveria de acontecer no futuro, que seria o sacrifício do verdadeiro cordeiro, que é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso está escrito em João capítulo 1, versículo 29. O apóstolo Paulo, ele também nos revela de uma maneira muito clara como é que deve ser celebrada a nossa Páscoa. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, Paulo diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. O Cordeiro que nós sacrificamos a Deus chama-se Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse Cordeiro, Jesus Cristo, que foi crucificado em nosso lugar. E é por conta do seu sangue que nós somos hoje perdoados, purificados, para o louvor e para a glória do seu bendito nome.
O apóstolo Pedro ele nos mostra isso na primeira carta que ele escreve, no capítulo 1, a partir do versículo 17, o seguinte: Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, nosso Cordeiro Pascual, Jesus Cristo. Todo aquele que invoca a Jesus como Senhor, como Salvador, esse tem Jesus como seu Cordeiro Pascual. Esse tem seus pecados perdoados. Nossa Páscoa se chama Jesus. Ele é nossa Páscoa. Que Deus abençoe você, abençoe sua família, por meio de Jesus, seu Filho bendito, nosso Cordeiro Pascual.